Olá! Desde 2000, a Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negras e Negros defende a pesquisa acadêmico-científica realizada prioritariamente por pesquisadores negros. E em setembro deste ano, um servidor aqui da UFOP assumiu a presidência dessa importante instituição. E para falar sobre a atuação da associação e a expectativa para essa nova gestão, eu recebo aqui no estúdio o Adilson Pereira dos Santos, que é pró-reitor de graduação da universidade. Adilson, muito obrigada por aceitar o convite da TV UFOP e parabéns pela conquista. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez vir à TV UFOP. E Adilson, para a gente começar, eu queria que você explicasse para a gente o que significa para você ter sido eleito aí presidente da ABPN. Para mim, o significado de ter assumido a presidência da ABPN é muito relevante, porque nós não estamos falando de qualquer associação, estamos falando da maior associação científica do Brasil. Somos cerca de 5.500 associados dessa entidade. Então ao mesmo tempo que é muita honra, é muita responsabilidade, né? E avalio que alcançamos esse lugar, muito obviamente, não por conta do mérito exclusivo nosso, mas daquelas que vieram antes de nós, das ações que nós viemos desenvolvendo dentro da Universidade Federal de Ouro Preto, que figura como uma instituição de referência nesse cenário. Então, fico muito satisfeito e na expectativa de dar conta de honrar com essa responsabilidade enorme que assumimos a partir de então. E Adilson, eu comecei a introduzir, mas eu queria que você detalhasse para a gente, né, o que é a ABPN e quais são os objetivos dessa instituição. A ABPN, eu diria que corresponde ao quilombo no setor acadêmico. Ou seja, lá em 2000, quando surge essa nossa entidade, ela nasce muito porque vários dos nossos e das nossas, as mulheres e homens negros que estavam dentro da academia, às vezes não encontravam um espaço das suas associações respectivas. Por exemplo, lá na Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação, temáticas relacionadas à questão racial não ganhavam a relevância que nós defendíamos. Lá na Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência Política, na ANPOX, da mesma forma na ABA, na área de arquitetura, direito. Então, a ABPN nasce com esse objetivo, ou seja, se temos espaço para pautar, nos pautaremos e teremos esse espaço para desenvolver a nossa ação. Então ela nasce nesse contexto esse que precisa ser muito bem pontuado do ponto de vista do que ocorria no mundo naquela conjuntura. Nós estamos no ano de 2000, a um ano da realização da Conferência de Durban, que foi um dos maiores encontros que a Organização das Nações Unidas realizou na África do Sul, em que foram discutidos aspectos relacionados ao combate ao racismo, xenofobia e outras discriminações correlatas. Então a ABPN nasce nessa conjuntura. É um espaço que os acadêmicos negros, prioritariamente, encontraram para construir a sua agenda científica. E como o trabalho na associação ele é desenvolvido? A nossa associação tem uma diretoria constituída por 5 pessoas. Nós, obviamente, procuramos na composição da nossa chapa, que logrou o êxito de ser eleita nesse pleito do ano de 2023, buscamos assegurar um conjunto de características que compusesse um coletivo bem diverso. Então nós tivemos que garantir a diversidade regional, que tivesse pessoas de todas as 5 regiões do Brasil, buscamos garantir que tivessem homens, mulheres, pessoas que estão em meio urbano, quilombolas, na ilha de Marajó. Então nós temos uma composição muito diversa, então procuramos isso. Essa é a diretoria executiva. Mas a ABPN conta com um grupo de mais de 200 NEABIs ou NEABs e grupos correlatos nas instituições de ensino superior, técnicas de nível médio e até na educação básica, que compõem o que nós chamamos de CONEAB, que é o Consórcio Nacional dos NEABs. Então, para isso, nós temos inclusive uma pessoa que é vinculada à diretoria e outra que é eleita pelos próprios CONEABs para nos ajudar a conduzir esse processo e essa articulação. Além disso, chegou para dentro da ABPN uma demanda muito importante com a ampliação do ensino superior e a chegada de outras pessoas na pesquisa, que é a criação de um fórum da educação básica. Nós temos no interior da ABPN um conjunto de professoras e professores que atuam nas escolas estaduais, municipais,
de nível médio e que também são pesquisadores, alguns com doutorado, outros ainda não, mas em formação, que também compõem conosco a estrutura da BPN. Temos agora, foi criado agora em setembro, um fórum de educação tecnológica também no âmbito da BPN. Então nós temos essa conformação geral, é a diretoria, o consórcio e temos as coordenações regionais. Então cada uma das regiões do Brasil tem os correspondentes, uma pessoa coordenador e um vice-coordenador para nos ajudar na condução dessa enorme entidade. E quem pode compor a BPN, Adilson? A BPN, nós temos vinculados à BPN, é muito curioso, professores, técnicos administrativos, que é o meu caso, inclusive acho que é importante também lembrar, da primeira pergunta não respondi, que eu sou na história da BPN o primeiro técnico administrativo na presidência da entidade. O que revela, inclusive, a nossa capacidade de vanguarda enquanto Associação de Pesquisadores Negros, que uma possibilidade como essa vai demorar a chegar nas demais associações científicas, ou seja, o movimento social negro também nesse espaço consegue reconhecer essa situação. Além dos técnicos administrativos, também pode ser filiados à BPN estudantes de graduação, de pós-graduação e da educação básica. Nós tivemos agora no congresso em Belém, qual fui empossado para essa missão, essa tarefa, nós tivemos estudantes de ensino médio apresentando trabalhos em sessões temáticas juntamente com doutores. Coisa bem interessante. Isso é a nossa capacidade de aderência. Então, nós temos hoje esses 4 segmentos que podem participar da associação. Então, convidamos aqui na UFOP, nós já temos várias pessoas que são filiadas à BPN. O nosso NEAB, diga-se de passagem, é um dos mais visíveis, com maior ampla visibilidade no Brasil. Somos um grupo muito potente, então talvez isso inclusive justifique o fato de um representante desse NEAB ter se alçado dessa posição de presidente da associação em nível nacional. E Adilson, qual a importância, de ter uma associação para fortalecer a produção acadêmica, científica de pessoas negras? Como eu disse um pouco antes, a base, a origem da BPN é exatamente assegurar que temáticas que uma ciência, uma academia eurocêntrica não favorecia. Então nós pautamos essa condição dentro da BPN. Então ela é fundamental, porque ela vai fazer inclusive uma ruptura epistemológica. Nós vamos romper com algo que infelizmente até hoje meninos e meninas que estão na nossa universidade enfrentam, que é o desafio de encontrar orientadores e orientadoras para tratarem de determinadas temáticas, porque determinadas temáticas, entre aspas, para uma ciência eurocêntrica, não se enquadram nos cânones de uma academia, de uma ciência. Então tem essa perspectiva para dentro e, além do mais, a BPN não se coloca num lugar apenas de uma academia científica para produzir pesquisas, teses e livros. Nós buscamos incidir nas políticas públicas, nas ações que o Estado brasileiro promove. A BPN também está num lugar de atuação política com maior tranquilidade, não nos renunciamos desse lugar de fazer incidência junto aos ministérios da Igualdade Racial, Ministério da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia. Todos esses espaços nós temos buscado, o Ministério da Saúde, ocupar essa atuação. Com a produção que daqui emana, nós temos buscado influenciar nesse lugar. E Adilson, você começou a falar aí, a gente pode dizer que a academia ainda é um espaço muito ocupado por pessoas brancas? Sim, e esse é talvez esse debate seja do ponto de vista do reconhecimento da nossa categoria, dos pesquisadores negros, aquele que talvez fez com que as pessoas mais confiassem no meu nome para esse lugar. Porque eu tenho pesquisado há muito tempo a questão da importância das cotas para a garantia do acesso de estudantes, professores, técnicos administrativos, estagiários nas instituições. E o que nós consideramos, Adriana, que infelizmente, nós tivemos 10 anos, já completamos 10 anos de uma lei de cotas que determinou reserva de vaga para a população negra nas instituições. Já tivemos programas de pós-graduação com vagas reservadas a negros. Nós já temos hoje, o que eu quero dizer, um grupo, um exército de pessoas negras e não negras disponíveis para ocupar espaços como o da universidade. Infelizmente, essas pessoas aqui não chegaram ainda.
não chegaram. Na semana passada teve repercussão no cenário nacional, experiências de duas instituições. A Universidade Federal de Sergipe, que assume o fato de ter sonegado a aplicação da Lei de Reserva de Vagas para Negros na sua instituição. A Universidade de Sergipe assumiu essa questão, ter ocorrido isso lá, e agora chega do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, uma informação de que aquela Universidade Federal de Santa Catarina precisaria de 150 anos para equiparar o corpo docente de negros ao corpo docente de brancos. Então esses são os dados. Isso tudo é resultado de quê? Das pesquisas que nós estamos fazendo no âmbito da BPN. É na BPN que os nossos pesquisadores e pesquisadoras estão elucidando esses dados que antes eram naturalizados e colocados aí como se fosse normal. Então, é preciso sim. E aí, a pergunta que sempre vem é a seguinte: mas você já garantiu cotas para os meninos entrarem na graduação? Por que tem que ter cota agora para entrar no concurso? Porque o diploma não vacina ninguém contra o racismo que opera na sociedade brasileira. Nós continuamos sendo alvo do preconceito racial. Nós continuamos sendo tidos e vistos como incapazes para ocupar determinadas posições. Então é por essa razão que nós precisamos de cotas para, inclusive, ampliar a presença de professores, professoras, técnicos administrativos e técnicos administrativos nesses lugares, para, inclusive, garantir o melhor acolhimento para os nossos e as nossas que estão chegando mais jovens nesses lugares. E Adilson, a BPN também conta com uma revista, não é isso? Sim, nós temos uma revista que é uma revista classificada como Qualizar. É uma revista que tem feito a circulação de muita produção que os pesquisadores e pesquisadoras negros e não negros, viu, gente? Nós priorizamos as pessoas negras, mas qualquer antirracista que queira estar convidado a filiar, estar conosco na associação, mesmo porque o desafio e a tarefa do combate ao preconceito racial e o racismo nesse país não é tarefa exclusiva de branco, mesmo porque não fomos nós que inventamos o racismo. O racismo foi inventado por outros. Então, essa revista ela tem funcionado como esse importante veículo, né? Ela tem periodicidade, parece que trimestral, um comitê científico muito qualificado que vem acolhendo chamadas e organizamos dossiês, então é uma revista muito potente. E agora a novidade, Adriana, é que existe a possibilidade, já bem encaminhada, de nós termos uma revista jovem, da juventude, que nós estamos muito preocupados também em formar lideranças negras nesse Brasil. Então nós temos um programa que é apoiado pelo Instituto Unibanco e agora também apoiado pela Secretaria de Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, SECADI, que chama Afrocientista. Esses afrocientistas são meninos que nós pegamos nas escolas, temos 13 polos do programa Afrocientistas no Brasil. São pesquisadores das universidades desenvolvendo ações junto com professores da educação básica em escolas, geralmente periféricas, para formar meninos e meninas negros e negras, cientistas também, e produzindo esse material. Então existe uma grande perspectiva de que nós criamos nessa gestão agora uma revista dos afrocientistas, a revista dos nossos meninos e meninas nessa direção. Que legal. E a Adilson, a UFOP, ela tem investido em políticas voltadas para a população negra e é um importante polo científico aqui no país, né? Queria que você falasse como a sua eleição aí para a presidência pode contribuir com os pesquisadores negros aqui da universidade. O que eu vejo que para a UFOP, e a UFOP ganha com isso, é porque nós estamos projetando uma universidade de interior, num cenário nacional. Hoje nós estamos, como eu disse, participando do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, nós estamos na CADARA, que é uma comissão nacional que discute a implementação da Lei 10.639, nós estamos no Ministério da Ciência e Tecnologia, num comitê nacional que foi criado para discutir a popularização da ciência, estamos no Ministério da Educação, da Saúde. Então, essa projeção não vai só o Adilson, segue com o Adilson o nome da Universidade Federal de Ouro Preto. E aí eu tenho uma dívida enorme, né, Adriana? Não vou deixar nunca de mencionar aqui nesse espaço que pessoas que nos acompanham e nos ajudam a produzir essa entrevista aqui são testemunha, a escola que de fato me formou. A verdadeira academia para a minha posição étnico-racial em Ouro Preto tem uma professora que chama Márcia Conceição Valadares, que é a pessoa que de fato despertou para, não só para mim, para outras pessoas aqui, a necessidade de que a UFOP assumisse um compromisso com a inclusão da população negra nesse lugar. Claro, tem outras pessoas, mas a Márcia, para mim, é a referência e que precisa ser mencionada sempre que eu tiver essa oportunidade.
Legal, Adilson. E agora, para a gente finalizar, eu queria que você falasse quais são as expectativas aí para esses 2 anos, né, de gestão à frente da BPN. A expectativa é não atrapalhar o que já está dando certo, é não comprometer, porque a BPN, modéstia à parte, é uma instituição que está muito bem. E nós temos um grupo muito qualificado que nos auxilia. Então, é claro, nós vamos procurar avançar, como eu mencionei agora. Nós já temos um programa afrocientista, então o que nós vamos buscar agora é garantir que a produção que esse grupo já faz ganha visibilidade através de uma revista. Então, nós realizamos, Adriano, acho que é importante dizer isso aqui, anualmente, a BPN, o mandato da BPN é por 2 anos. Então, anualmente, nós temos o maior evento científico que nós organizamos, que é o Congresso Brasileiro de Pesquisadores e Pesquisadoras Negras e Negros. Esse congresso, ele ocorre no ano ímpar regional, nas 5 regiões do país, e no ano par é o Congresso Nacional, onde será empossado o próximo ou a próxima presidenta da BPN. E no ano de 2025, a UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, sediará o COPENE da região sudeste. Então foi uma decisão até em função desse amadurecimento dos pesquisadores e pesquisadoras da UFOP, que falaram, vamos levar para Ouro Preto o Congresso da região sudeste. Então nós teremos no ano de 2025 esse congresso rodando em todas as cidades, inclusive Ouro Preto, e no 25 nós teremos um Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros, que é o nacional, em Brasília. Nós decidimos que o congresso ocorrerá em Brasília, inclusive porque nós queremos dar visibilidade da pesquisa e a produção desse segmento da sociedade no centro do poder desse país, que é a nossa capital federal. Adilson, mais uma vez te agradeço e sucesso aí nesse novo desafio. E venham conosco, né? Eu que agradeço a oportunidade e da expectativa, reitero, de dar conta de honrar esse enorme desafio, que é mais um que a gente pega, né? Eu digo sempre que eu costumo ser o pioneiro em um monte de coisas na minha vida. Fui o primeiro professor do sexo masculino na creche da UFMG, fui o primeiro pedagogo da UFOP, o primeiro pró-reitor de graduação técnico-administrativo da UFOP e agora o primeiro técnico-administrativo da BPN. Aí para trás não falhou ainda não. Tomara que a gente consiga dar conta de continuar honrando essa confiança nesse pioneirismo. Que ser pioneiro é abrir portas também. Isso mesmo. Para conhecer mais sobre o trabalho desenvolvido pela Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negras e Negros, basta acessar o site da instituição. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.